Oi pessoal, bom dia. É o professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos lá, dar continuidade aos nossos estudos. Como eu falei para vocês na semana passada, o PET dessa semana de vocês, tanto da semana 3 quanto da semana 4, é o mesmo tema, que é o período joanino e os efeitos dele aqui no Brasil, ok? Na aula da terça-feira passada, eu falei sobre o período joanino como um todo, né? Da vinda da família real para cá, depois a volta, todos esses efeitos e por aí vai. Mas muito com foco em Portugal. Hoje o meu foco vai ser no Brasil, ok? O que foi que a vinda da família real gerou aqui para o país. Nós já falamos, né? O fator principal foi a independência do Brasil, o sentimento de liberdade que isso vai causar no que a gente vai vir a chamar de Brasil, mas existe também outros fatores, né, que vão auxiliar na formação dessa nova nação. Então, o primeiro fator é a abertura dos portos das nações amigas, que eu também havia comentado na primeira aula. Então, o Brasil vivia sob o jugo do pacto colonial. Jugo do pacto colonial? Que palavra difícil, professor. Não, é molezinha. Né, vocês já viram isso. Pacto colonial, o que é? O acordo. O rei, poderosão, rei de Portugal, chegou e falou: colônia, Você aí, colônia, você só vai comprar de mim e só vai vender pra mim. Pra mais ninguém. Ah, mas eu sou rebelde, eu não quero. E quem é que disse que eu tô perguntando se você não quer ou não quer? É assim que as coisas funcionam aqui, ok, parceiro? Então era assim que as coisas funcionavam, que chama pacto colonial. O Brasil era obrigado a comprar e a vender para Portugal. Esse pacto colonial vai se encerrar, vai acabar com a abertura dos portos em 1808, ok? Então o primeiro fator. O segundo fator é o fim da proibição das manufaturas. O que é manufatura, professor? Hoje a gente fala de indústria, né? De fábrica de calçado, fábrica de fazer, sei lá, massa, de fazer carro. Manufatura tem a ver com manual, tem a ver que você precisa usar as mãos, tá? Então era aqueles tipo o artesão, o sapateiro, o cara que arruma máquina, isso é manufatura, ok? Só que ele usa o clássico é o sapateiro, ele usa algumas ferramentas, algum maquinário, às vezes máquina de costura, né, para poder travar o calçado. Só que isso transforma material. Então, por exemplo, no caso do sapato, você pega o couro do boi ou de qualquer outro bicho, junto com outros materiais, e você vai juntar esse tanto de material separado que sozinho não faz sentido e no final vira um sapato. Isso a gente chama de manufatura, de transformar uma matéria-prima bruta, que é o couro do boi, em uma coisa que você vai usar, que é o sapato. Isso era proibido na colônia. O rei falou: Ninguém faz manufatura na minha colônia. Quem faz manufatura sou eu. E você tem que comprar na minha mão. você quer um sapato? Tem que comprar de Portugal. Você quer um colar? Tem que comprar de Portugal. Você entendeu? Tudo eles controlavam lá no Pacto Colonial. Abrindo a exceção disso, agora pode ter manufatura no Brasil, as pessoas agora começam, os artistas, os artesãos começam a fabricar os seus e agora você não precisa mais comprar de Portugal. Você compra do Zé da esquina, da Maria do seu Pedro, você entendeu? Então já começa a montar um comércio aqui no Brasil. Outro fator é a criação do Banco do Brasil, esse mesmo Banco do Brasil que a gente tem hoje, né, BB, Banco do Brasil, e foi fundado com a chegada de Dom João VI aqui no Brasil. Então, o dinheiro que ele trouxe de Portugal, que era o dinheiro da corte, que era o dinheiro dele, né? Lembra que eu falei que nessa época o rei é o país? Então ele trouxe o dinheiro que é dele. E com isso ele vai montar o Banco do Brasil. Claro que quando ele for embora, ele vai levar embora de novo. Mas o Banco do Brasil foi criado nesse momento. A fundação do Jardim Botânico, que existe até hoje, né? Então lá é onde é mantidas as espécies de flora, né? As plantas são mantidas para estudo, não só, que bonitinha essa flor, não. Tem essa questão de estética, obviamente, mas também questão de estudo, né? Dos efeitos que isso causa na pessoa, da imagem, então vê a galera pintar, então tem vários efeitos em cima da fauna, da flora, ok? E o Jardim Botânico está aí até hoje. Organização da Academia Militar, então você já começa a organizar um incipiente, um início de um exército. Né? A força bruta, se precisar de guerra, lá, né? E criação da Academia de Belas Artes, que é a galera das artes, entendeu? Que aí os europeus valorizavam muito isso, vai vir muito francês, não só francês, pessoas de outras áreas também, que são escritores, escultores,
pintores, todo aquilo que a nobreza valorizava tanto na Europa, né, que essa clássica, esse estilo, as pessoas, né, aquelas roupas, principalmente as mulheres com aqueles vestidão, sei lá o quê, tudo isso é valorização das artes, ok? Outra coisa muito bacana é a criação da Biblioteca Real, que futuramente hoje em dia a gente chama de Biblioteca Nacional, ok? Então é uma biblioteca enorme, com mais de 60 mil livros que o Dom João VI vai trazer de Portugal. E lembra, né, gente, a gente nem sempre na história teve acesso a conhecimento como é hoje. Até por isso que eu acho que o conhecimento perdeu valor, infelizmente. Hoje, qualquer hora, você tem acesso a tudo. Você está com uma dúvida de história, uma dúvida de geografia, uma dúvida de Google. Aí já vai lá. E você nem procura mais informação. Imagina que cada página fosse um livro. Você não quer nem procurar outras páginas. Geralmente o pessoal vai tudo na primeira página do Google. Quase ninguém vira a segunda página do Google. Ou seja, se a informação não estiver lá, finge que ela não existe. Porque nem procurar para a segunda... Olha como é que é as coisas. Nem para procurar na segunda página você tem paciência mais. Antigamente não. Era livro, né? E mesmo assim livro era muito caro. Né? Eram raras as pessoas que conseguiam comprar livro. Então tinha essas bibliotecas do Estado, no caso essa biblioteca real, que era a maior que tinha no Brasil, que deve ser até hoje a Biblioteca Nacional maior que tem no Brasil, que tanto de livro que você pode ter acesso para ler. Naquela época também tinha uma dificuldade enorme de leitura. Você não acha que igual hoje em dia que todo mundo tem acesso à educação? A gente pode discutir aqui muitas horas se a educação é boa, se a educação é ruim, se ela é bem feita, se ela é mal feita. Mas o fato é que todo mundo tem direito à educação hoje em dia. É uma obrigação do Estado oferecer a você uma educação. Né? Aprender a ler e escrever, aprender história, aprender matemática e por aí vai. Naquela época não, era só a elite que aprendia a ler e escrever. Raramente alguém da população comum saberia ler e escrever. Então pessoas para ter acesso à biblioteca, obviamente, tinham que saber ler e escrever, então era exceção. Mas todo o conhecimento que essas pessoas... Era uma briga, né? Tinha que pegar um livro enorme, cheio, velho, né? Vontade de Espirrar, sabe, virar a página e dizer, chat! porque até rinite atacava, porque, nossa, entendeu? Então era muito difícil, você tinha que pegar um livro. Hoje em dia, a gente tem os tradutor, você tem um texto em inglês que você quer ler, você joga no Google, ele traduz automaticamente. Aquela para não, você tinha que aprender o francês, velho, porque era a língua, o que a gente chama hoje do inglês, que é a língua universal, naquela época era o francês. Então você tinha que aprender a ler, você tinha que aprender o francês, uma língua totalmente diferente para poder ler os textos. Né? A maioria dos clássicos, dos temas importantes. Né? Lembra que eu já citei para vocês lá o Montesquieu, que é o cara que criou os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Eu falei isso lá na palestra de sábado, do sábado letivo. Então, tudo estava em francês. Um cara que era de outro país, não da França, ele tendia a escrever em francês, como hoje tende a escrever em inglês, porque se você escreve em inglês, o mundo inteiro lê seu texto. Se você escreve em português, ou as pessoas que vão ler em português, ou vai jogar lá no Google. Mas se você escrever em inglês, o mundo inteiro tem acesso. Naquela época era o francês. Então, grandes obras estavam todas em francês. Você já tinha que aprender. Né? No máximo era o dicionário. Agora, como é que você lê um texto? Um livro inteiro com dicionário? Eu já tive algumas experiências dessas quando eu fiz a faculdade, lendo algumas histórias que eram em alemão. Então, você não imagina a guerra que é para você pegar um dicionário em alemão, para você começar a ler ver a palavra em alemão, tentar traduzir com o dicionário para você entender em português. Você imagina a guerra que é isso. Imagina que tanto de livro que você quer ler, que você quer entender. Então, o conhecimento era muito difícil. Então, eu acho que tudo que é muito difícil, todo mundo dá valor. Quando fica fácil demais, aí perde a graça, entendeu? Então, essa Biblioteca Nacional, ou Biblioteca Real naquela época, era muitíssimo importante para a difusão do conhecimento aqui na colônia e no futuro país que a gente chama de Brasil. Com Dom João VI também vem o primeiro curso de graduação no país, ok? Com graduação é o curso de faculdade, que é a Escola de Cirurgia da Bahia. Né? Então, provavelmente é ligado à área de medicina. Questão de salvar vidas, ok? Então, também vem com Dom João VI. Olha para você ver o tanto de coisa que a gente vai estudar e falar, e daí que esse rei veio para cá? Olha o tanto de mudança que ele vai causar na nossa sociedade. Por isso que muitos historiadores dizem, e eu concordo com eles, que em 1808 é o começo da nossa independência, porque olha a estrutura que Dom João vai trazer para cá, coisa que colônia nenhuma teve acesso. Nenhuma, nem os Estados Unidos, que teve que se virar sozinho. A gente, querendo ou não, teve já uma pequena estrutura montada para a formação do nosso país. Outra coisa que ele vai fazer quando chega aqui é liberar a tipografia. O que é isso, professor? Tipografia? Tipografia? Que nome difícil! Você poder fazer livro e jornal, tá? Mas o que tem a ver tudo?
Imagina que o jornal é uma forma de transferir conhecimento. Imagina que naquela época seria mais ou menos o que a gente chamou de WhatsApp, ok? É uma forma de você ficar sabendo tudo que está acontecendo no mundo. É o jornal que traz essa informação para você. Né? Hoje em dia a gente tem WhatsApp, tem YouTube, tem televisão, tem rádio, tem tudo. Naquela época não tinha isso. Então imagina você morando lá no interior, sei lá, de Goiás, né? E a capital naquela época era o Rio de Janeiro. Então, imagina a dificuldade que é para chegar a informação lá. Ou, por exemplo, a lei, é criada uma lei e ela tem que chegar lá em Goiás. Como é que essa informação vai chegar lá? Demora demais. Então, com o jornal já dá uma facilitação. E muita facilidade, ok? Tradução de livro. Então, começa a traduzir os livros. Eu acabei de falar para vocês do francês lá. Começaram a se traduzir os livros para o português, ok? Tudo com essa liberação da tipografia. O primeiro jornal nosso foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Foi em setembro de 1808 que ela começou a funcionar. Que é o que eu digo que começa a circulação de informação. Vai ser no Rio por ser onde a família real está, ok? Então, de maneira geral, são esses os tópicos principais. Tudo isso aí trazido pela família real vai dar muito e muito suporte mesmo para a fundação do nosso país, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Semana passada nós falamos sobre o efeito, a maior parte do efeito em Portugal, hoje o efeito no Brasil, beleza?